Sabe, ler as notícias pela manhã costumava ser um ritual muito parecido com pegar um cardápio num restaurante. Uhum, com certeza. Um momento calmo. Exato, um processo tranquilo, a pessoa olha as opções ali, tipo, entende o que está acontecendo no mundo e escolhe o que consumir para, sabe, começar o dia bem informada, de uma forma bem civilizada. É, mas a realidade hoje é bem diferente, né? Nossa, muito. Hoje tentar ler as notícias não tem nada a ver com escolher uma refeição. É tipo, entrar no meio de uma luta de vale tudo. Num ringue escuro ainda por cima. Pois é, num ringue escuro e sem conhecer nenhuma das regras. A sensação que domina para muita gente é que a gente não está mais lendo fatos. A gente está constantemente desviando de socos emocionais. É uma ótima analogia. O jornalismo, que historicamente sempre se posicionou meio que como um árbitro, né? Um mediador da realidade, parece que abandonou esse papel e vestiu as luvas para lutar também. E no nosso mergulho de hoje, a nossa grande missão é tentar entender o porquê dessa crise de identidade gigantesca. Sim, e a gente vai usar uma base excelente para isso. Isso aí, a gente vai tomar como base o artigo A Batalha pela Verdade, escrito pelo Marcelo Killing. A gente vai tentar desvendar como essa mudança de postura afeta a nossa capacidade de tomar decisões básicas, especialmente naquelas épocas tipo períodos eleitorais, sabe? Ah, quando o volume de ruído vira uma coisa ensurdecedora. Exatamente. Essa imagem do vale tudo que você trouxe, ela captura perfeitamente a mudança tectônica que a gente está vivendo. E, para entender o tamanho dessa fratura estrutural, a gente precisa olhar para o que o autor chama de... Ele usa o termo capital simbólico da imprensa. Capital simbólico. Certo. Porque durante décadas, a mídia profissional operou como aquele clássico quarto poder. Uhum. A instituição inabalável. Isso. Havia um contrato social implícito ali. A credibilidade não era questionada a cada 5 minutos como hoje. Era quase um ativo herdado das gerações anteriores de repórteres. As pessoas confiavam que a redação era um filtro seguro, né? Exatamente. O público confiava que o interesse público vinha antes dos impulsos de curto prazo. Mas o que a análise do Killing mostra de forma muito cristalina é que esse contrato tácito simplesmente ruiu. E o mais importante, não ruiu por um desvio moral repentino das pessoas. Não foi do nada. Não, ruiu por uma transformação dramática nas regras de sobrevivência econômica e tecnológica mesmo. O nosso objetivo hoje é dissecar exatamente como essa dinâmica afeta a espinha dorsal de qualquer democracia. Legal. E para a gente não ficar só flutuando na teoria sobre, sabe, essas mudanças macroestruturais, eu acho fundamental a gente visualizar como isso se traduz no chão de fábrica da notícia. No dia a dia da redação. Isso. O texto traz uma cena de bastidores que eu achei fantástica. Ela ilustra esse colapso inteiro num micromomento. Então, vamos imaginar a cena. Vai lá. É meio-dia, uma terça-feira normal, mas a gente está no ápice de uma campanha eleitoral. O editor de um grande jornal tem exatos 45 minutos para fechar a manchete principal do portal. Aquela pressão clássica. Total. O relógio está correndo, a pressão é absurda, e sobre a mesa dele tem duas opções completamente opostas. Uhum. A opção A é um trabalho jornalístico profundo, clássico, um comparativo super minucioso dos programas de governo, tem análise de impacto fiscal, viabilidade técnica, checagem do histórico de promessas. Um trabalho de semanas, provavelmente. Exato, uma baita reportagem. Aí a gente tem a opção B. A opção B é um áudio explosivo vazado no WhatsApp, gravado ali às pressas por um cabo eleitoral irritado e tá cheio de insinuações pesadas, tipo um escândalo. E a grande pergunta é o que ele escolhe. Pois é, e o que acontece na esmagadora maioria das vezes hoje? O editor escolhe a opção B. A manchete vai ser o áudio. E olha, a gravidade silenciosa dessa escolha diária é uma coisa monumental. Porque quando esse editor opta pelo áudio do WhatsApp em vez do comparativo técnico, a decisão dele deixou de ser uma decisão jornalística. Ela passa a ser o quê, então? Ela passa a ser puramente política e econômica.
A equação inteira do modelo de negócios da informação se inverteu. Hoje em dia, o engajamento emocional imediato vale infinitamente mais do que qualquer profundidade analítica. Tá, entendi. É o que a gente chama na comunicação da vitória absoluta da cobertura quente sobre a cobertura fria. Tá, mas peraí, para quem tá ouvindo a gente, a cobertura quente seria, por definição, o escândalo imediato, aquele fatóide do momento. Exatamente, a cobertura quente engloba tudo que é bastidor, fofoca política, aquele denuncismo sem muita prova sólida. Ah, as declarações feitas sob medida para gerar raiva. Isso, tudo que gera indignação rápida. E essa cobertura sempre vence a cobertura fria, que seria a análise metódica das políticas públicas, sabe? A leitura cuidadosa de um plano de saneamento ou o impacto real de uma reforma tributária na vida das pessoas. Que é meio chato de ler rápido. É que o escândalo, ele gera um clique instantâneo, né? Uma resposta visceral, aciona os nossos instintos de defesa. Já a análise de uma política pública exige tempo, paciência, energia mental. E na nossa economia da atenção atual, a paciência é um recurso muito escasso, que o modelo de negócios não tem como monetizar. Faz sentido? Mas olha só, vamos dar um passo para trás aqui e colocar as coisas em perspectiva. A imprensa sempre teve jornais sensacionalistas, né? Ah, com certeza. Desde sempre. Aquelas publicações antigas que, como o pessoal costuma dizer, se espremer, pingam sangue. O escândalo político, a fofoca, a manchete gigante com letras garrafais, isso sempre vendeu jornal em banca. Sem dúvida. Então, o que faz a escolha desse editor hoje, ao publicar o áudio de WhatsApp, ser estruturalmente mais perigosa do que aquele jornalismo marrom de uns 30 anos atrás? Essa é uma excelente provocação. A grande diferença, assim, o mecanismo que mudou as regras do jogo, está na escala de recompensa e no monopólio da distribuição. Como assim? 30 anos atrás, o jornalismo marrom existia, claro, mas ele era um nicho de mercado. Ele dividia o espaço num ecossistema onde a grande mídia ainda controlava as vias de distribuição e conseguia bancar financeiramente a cobertura fria. Ah, eles tinham dinheiro das assinaturas, né? Isso, e da publicidade tradicional. Os jornais de referência podiam manter equipes investigativas trabalhando por meses numa matéria só. O modelo de negócios permitia esse luxo. Mas hoje, quem controla as vias de distribuição não é mais o jornal, é o algoritmo das redes sociais. E o algoritmo não liga para a qualidade. Implacável. Se um conteúdo não gera retenção nos primeiros 3 segundos, ele é simplesmente invisibilizado pela rede. Então o sensacionalismo deixou de ser um nicho lucrativo, sabe? Virou a regra. Virou a única métrica de sobrevivência em grande escala. Caramba. É muito parecida com a analogia de um gerente de restaurante. O gerente ele sabe perfeitamente que a salada orgânica lá, com ingredientes frescos, é muito mais saudável a longo prazo. Ele tem consciência disso, mas aí ele olha para o fluxo de caixa diário e percebe que o que as pessoas estão devorando freneticamente e o que realmente paga a conta de luz estratosférica dele no fim do mês é o fast food ultraprocessado. É o combo cheio de gordura? Pois é. Então ele simplesmente continua vendendo o fast food. Se ele parar, o restaurante fecha as portas. Ou seja, a força maior que dita essa dieta não é a má-fé do editor lá na redação, é a arquitetura do próprio ambiente digital, né? Perfeito. A arquitetura determina o comportamento. E aqui a gente chega num ponto crucial. Porque para tentar sobreviver vendendo esse fast food informacional, a imprensa tradicional começou a fazer uma coisa bastante arriscada. Muito arriscada. Ela começou a imitar as táticas da galera que já nasceu no ambiente digital fazendo barulho. É um verdadeiro mimetismo de sobrevivência. Na prática, lá nas redações, como é que isso se desenrola? Eles acabam demitindo o repórter experiente, que vai a campo checar documentos presencialmente. Porque isso custa caro e leva muito tempo, né? Exato. E no lugar desse repórter, eles contratam dezenas de comentaristas e influenciadores digitais para ficar no estúdio. A proporção histórica entre a apuração rigorosa dos fatos e a opinião estridente, ela se inverte de forma drástica. Total. Porque emitir uma opinião super polêmica sobre um fato custa alguns centavos e gera milhares de compartilhamentos. Agora, apurar se aquele fato é realmente verdadeiro custa muito dinheiro.
e quase nunca viraliza. Isso leva a gente para um terreno que é muito sensível no texto e acho super importante a gente pontuar isso de forma bem clara. Para quem está acompanhando a gente, o nosso papel aqui é reportar essa análise com extrema neutralidade, tá? Focando só na mecânica da coisa. Sim, sem endossar lado nenhum. Perfeito. Sem tomar lados políticos. Porque o material aponta para essa ilusão atual de que o jornalismo precisa obrigatoriamente se alinhar a uma trincheira ideológica, seja ela de esquerda ou de direita. Essa polarização forçada. Isso. O argumento do autor é que essa exigência de um alinhamento incondicional é um falso dilema. É uma lógica binária que acabou sequestrando o debate público. E esse diagnóstico levanta um alerta profundo, viu? Porque o incômodo maior que a análise tenta expor não é a mera existência da polarização. É evidente que a polarização na mídia reflete uma sociedade que já possui divergências genuínas. E tudo bem. A pluralidade é normal. A pluralidade de ideias não é o defeito, é a principal característica do convívio democrático. O perigo real, o sintoma que ameaça mesmo o tecido social, é a naturalização desse comportamento agressivo. De que tem que ter briga sempre. Exato. É aceitar que a única forma viável de fazer comunicação hoje é vestir a camisa de um time e subir naquele ringue para golpear o adversário. A mídia passa a atuar como um militante ativo. E nessa guerra de desgaste constante, o objetivo deixa de ser apresentar a realidade para a sociedade decidir. O objetivo passa a ser destruir o argumento do outro lado. Mas numa guerra de trincheiras prolongada como essa, qual é o saldo final? O que sobra? O saldo é que ninguém sai mais inteligente da história. O debate público não avança nenhum milímetro. O único vencedor incontestável nessa arena no fim do mês, adivinha quem é? O algoritmo. O algoritmo. Ele se alimenta, engorda e lucra milhões de dólares com o tráfego que essa hostilidade mútua gera. Isso é assustador. Porque se a inteligência artificial da plataforma é a única que lucra nessa história toda, fica aquela pergunta óbvia. Quem é a vítima que está pagando essa conta inteira sem nem perceber? É uma pergunta pesada. E a conclusão do estudo é até meio melancólica. O grande esquecido, o patrimônio que ficou ali abandonado no meio dessa poeira toda, é o cidadão comum. É o maior prejudicado. A gente não está falando do ativista digital que passa o dia inteiro debatendo no Twitter, ou daquele influenciador que ganha dinheiro com a atenção do caos. A vítima é aquela pessoa que acorda super cedo, pega o transporte público lotado, paga impostos altíssimos. Alguém que tem uma rotina dura. E essa pessoa só quer honestamente saber como as políticas públicas vão afetar o bairro dela. É alguém que precisa tomar decisões complexas lá na urna, mas que, ao abrir as notícias, é obrigado a decifrar um jogo de xadrez, de narrativas cruzadas, sabe? Onde todo mundo grita e ninguém explica nada. Exato. O sistema atual não parece desenhado para informar a pessoa. Ele parece desenhado para posicionar quem lê de uma forma emocional, gerando tipo um medo absurdo ou uma euforia antes mesmo de o primeiro parágrafo terminar. E o custo humano disso é um esgotamento mental tremendo. É um estado de hipervigilância constante. A pessoa fica tentando separar o que é informação real do que é pura manipulação embalada com cara de notícia. E não dá para viver assim para sempre, né? Não dá. E é por isso que, diante desse diagnóstico de abandono do cidadão, o material do Killing não fica só na crítica, apontando o dedo. Ele introduz uma proposta construtiva bem ambiciosa, que era a defesa de um modelo de utilidade pública. Modelo de utilidade pública. Isso. Essa seria a bússola essencial para tentar reverter essa crise gigante de credibilidade que a gente discutiu. Perfeito. Mas vamos desembalar isso aí, porque falar de utilidade pública no papel é super inspirador. Na prática é mais difícil. Muito mais. Na dura realidade do mercado, como é que isso ganha vida? Como que uma redação foca em avaliação objetiva de propostas, investe em reportagem local, pratica transparência total e ainda assim consegue pagar os salários no fim do mês? Já que a gente acabou de estabelecer que o algoritmo só recompensa a raiva. Qual que é a engenharia por trás disso? Essa é a grande peça do quebra-cabeça. Para que esse modelo de utilidade pública funcione de verdade, a engenharia financeira precisa mudar completamente de direção. Os veículos que decidem adotar essa filosofia
precisam abandonar a dependência da publicidade programática. Aquela que remunera por quantidade de cliques, né? Exato, a que exige o clickbait constante. A transição que ele propõe é em direção a um modelo financiado pela própria comunidade, através de assinaturas baseadas estritamente na confiança. Tá, mas isso deve demorar pra caramba pra crescer. É um caminho muito mais lento para escalar, não tenha dúvida, mas é estruturalmente muito mais sólido. E a prática da transparência radical entra exatamente aqui, sabe? Como uma ferramenta de negócios mesmo, não apenas como um princípio ético bonito no papel. Transparência radical. Mas como que isso funciona assim, numa terça-feira comum, dentro de um jornal? Funciona abrindo a caixa preta do processo de apuração para quem está acompanhando o veículo. Por exemplo, vamos supor que eles publiquem uma reportagem investigativa grande sobre o orçamento municipal. Junto com a matéria, o veículo publica em anexo um detalhamento passo a passo de como a reportagem foi feita, quais bases de dados os jornalistas consultaram, quantas vezes eles tentaram contato com a prefeitura, por que eles optaram por não usar fontes anônimas naquele caso específico. Eles mostram o método de trabalho para a audiência. Eles mostram o método empírico. Exato. Quando o público entende o rigor enorme que está envolvido na criação daquela informação e percebe que aquilo resolve um problema real da comunidade dele, tipo explicar o porquê da obra da escola do bairro ter atrasado, o valor gerado é inquestionável. A percepção de valor muda completamente. Muda. As pessoas se dispõem a financiar financeiramente aquilo que elas veem como um serviço essencial para a vida cotidiana delas. É trocar uma audiência flutuante de milhões de visitantes casuais por alguns milhares de apoiadores fiéis, sabe? Nossa, faz muito sentido. É quase como, seguindo a nossa metáfora, trocar aquele modelo de fast food de rede para um restaurante de bairro que serve comida de verdade, construindo uma clientela ali que confia no que está comendo toda semana. É exatamente isso. E a urgência de fazer isso fica muito escancarada quando a gente olha para a perda de confiança generalizada. Tem um dado do Reuters Institute que é citado no estudo que, olha, deveria acender todos os alarmes possíveis nas redações. É um dado preocupante. O levantamento aponta que apenas 48% da população confia na imprensa de forma geral, menos da metade. É assustador. Isso quer dizer que mais de 50% das pessoas simplesmente já desistiu do modelo tradicional. Elas largaram mão e foram buscar abrigo em bolhas digitais de confirmação, onde elas consomem só os ecos que validam o que elas já pensavam antes. Fugiram para o conforto do algoritmo. Pois é. E, para tentar enfrentar esse cenário de terra arrasada, o autor traz uma metáfora muito feliz. Ele diz que a mídia precisa tomar uma decisão definitiva hoje. Ela vai escolher ser um espelho ou uma janela. O espelho e a janela. É uma imagem fantástica para ilustrar essa encruzilhada que a gente está. O espelho, no caso, representa aquela mídia que escolhe o caminho mais fácil, que é refletir e amplificar a polarização e as frustrações da própria audiência. Mostrar o que a pessoa já quer ver. Isso. Quando a mídia age como um espelho, ela devolve para a sociedade a própria indignação dela em alta definição. E o público adora o espelho, porque é da natureza humana gostar de ver as próprias crenças sendo refletidas e validadas ali. Mas qual o problema do espelho, então? O problema é que o espelho não ensina absolutamente nada de novo. Ele apenas retroalimenta um ciclo infinito de raiva. Já a janela tem um propósito completamente oposto na comunicação. A janela quer mostrar a paisagem do lado de fora, né? A realidade. Exato. Só que tem um detalhe, a janela imperfeita, não é? O próprio conceito de um jornalismo totalmente 100% neutro é muito complexo, porque o vidro da janela tem distorções, a própria moldura da janela impõe limites no recorte do que a gente consegue enxergar. Sem dúvida alguma. A imperfeição humana é justamente essa distorção no vidro da janela. Todo repórter, todo editor, eles têm seus recortes de mundo. Eles têm histórias de vida que influenciam as pautas que eles escolhem cobrir. O jornalismo não é uma ciência exata, livre de qualquer viés. Nunca vai ser. Nunca. Mas o compromisso ético da janela é que, apesar das distorções do vidro, o objetivo principal dela é olhar para fora. É tentar mostrar a realidade externa com a maior precisão possível,
trazendo contexto, dados concretos e perspectivas diversas. É uma questão de direção do olhar. Isso. Se a imprensa ceder à tentação financeira de ser permanentemente um espelho que só reflete a raiva, a crônica das próximas eleições e dos grandes debates vai ser escrita inteiramente por algoritmos otimizados para maximizar atrito. E o prejuízo para a sociedade? Quando o debate público perde um mediador que realmente busca a realidade dos fatos, o prejuízo para as instituições democráticas demora gerações para ser reparado. Caramba! E aqui entra talvez a parte mais contraintuitiva e fascinante de toda essa análise. Porque o texto não fica só nesse alerta apocalíptico, não. Ele traz exemplos práticos de quem está tentando construir e instalar essas janelas no meio da tempestade. Sim, ele aponta caminhos. Ele menciona um projeto do próprio autor. É um hub digital chamado Communic@. O que chama muito a atenção ali é a ferramenta que eles escolheram para ajudar nessa construção. O projeto propõe usar a inteligência artificial, mas não como uma ameaça autônoma que fica fabricando fake news, sabe? O uso muda totalmente. Eles usam a IA como uma parceira direta para sustentar o jornalismo ético e de utilidade pública. Só que pensa comigo, num primeiro momento, pensar em inteligência artificial para salvar a verdade parece um mega paradoxo, né? Parece mesmo, dá um nó na cabeça. Como exatamente a IA entra nas redações como uma aliada e não como uma geradora de caos automatizado? Como que funciona essa dinâmica sem piorar o problema? O segredo nesse caso está na divisão de trabalho baseada nas forças reais de cada um. O grande gargalo do jornalismo investigativo e de serviço é o volume massivo de informações, né? São muitos dados soltos. Demais. Para acompanhar as contas públicas de um município inteiro, por exemplo, seria necessário um exército de pessoas lendo milhares de páginas de diários oficiais todos os dias. É inviável humanamente. E aí entra a máquina. Exato. O que o projeto propõe é utilizar a inteligência artificial para fazer o que as máquinas fazem melhor do que a gente: processamento de dados em larga escala. A IA entra ali para varrer documentos, cruzar planilhas financeiras gigantescas, identificar um padrão anômalo num contrato público ou até estruturar cronologias exatas de eventos. Ela faz o trabalho pesado e mecânico. Ah, entendi. Então ela organiza a matéria-prima bruta. Exatamente isso. A IA fornece aquela base factual solidificada em minutos, algo que levaria semanas de trabalho humano chato e repetitivo. E ao liberar o jornalista dessa carga processual esmagadora, o profissional humano, ele ganha tempo e energia. Para fazer o quê? Para fazer o que a máquina é totalmente incapaz de replicar: a compreensão das nuances sociais e humanas. A empatia e o contexto. Isso. O jornalista pega os dados estruturados pela IA, vai para a rua, conversa com a comunidade, entende o contexto humano por trás daqueles números frios e aí sim ele aplica a ética jornalística para transformar esses dados numa reportagem compreensível e útil para as pessoas. Muito bom. Tem mais alguma aplicação dela? Tem. Além disso, no modelo apresentado, a própria inteligência artificial pode ser calibrada para atuar como uma revisora ética de primeira camada. Como assim revisora ética? Ela analisa textos de rascunho dos repórteres e alerta os editores sobre o uso de adjetivos excessivos, ou avisa se a linguagem está muito carregada emocionalmente, apontando um viés militante não intencional no texto. Nossa, que perspectiva interessante. A máquina vira meio que um revisor que levanta a mão e diz: olha, esse parágrafo aqui, ele está parecendo mais um discurso de palanque do que uma notícia. Talvez seja melhor reescrever. É o uso instrumental da tecnologia para reforçar a transparência e não para automatizar a opinião. Exatamente, ela vira um guardrail ético. Mas sabe, ouvindo tudo isso, me volta à mente a nossa metáfora da janela imperfeita. Porque, com ou sem a ajuda da inteligência artificial como parceira, existe um desafio muito prático aí. Tomar a decisão de olhar pela janela é só o primeiro passo. É a parte fácil até. O verdadeiro desafio não me parece ser só fazer essa escolha inicial, mas sim a obrigação diária, constante e exaustiva de esfregar e limpar esse vidro. Porque se não houver um esforço contínuo para manter essa clareza, a poeira do ambiente digital e a pressão econômica rápida vão, inevitavelmente transformar essa janela num espelho opaco outra vez. É uma leitura bastante precisa da realidade operacional, viu?
Essa limpeza constante do vidro que você descreve é basicamente o equivalente à autocrítica institucional permanente. Tem que ficar se vigiando o tempo todo. O tempo todo. No modelo de utilidade pública, não basta ter boas intenções no manifesto de fundação. A redação precisa ter a disciplina de questionar os próprios métodos todos os dias. Resistir à tentação do clique, né? Resistir ativamente. A cada ciclo de notícias, a cada hora, resistir à facilidade de colocar a declaração inflamada de um político na manchete principal só porque isso vai bater a meta de tráfego daquela tarde. Mudar a mentalidade de uma cultura focada no espetáculo para uma cultura de serviço exige muita consistência, e o mercado pune duramente os deslizes. Porque a confiança quebra rápido. Num ecossistema altamente fragmentado, reconquistar a confiança de uma comunidade que se sentiu traída pelo sensacionalismo é uma tarefa monumental. Bom, a gente percorreu um trajeto super profundo para amarrar os pontos dessa trajetória hoje. A gente começou com aquela visão tensa lá de dentro da redação, o relógio correndo contra o editor, que tinha que decidir entre jogar água ou jogar gasolina no debate público, escolhendo áudio de WhatsApp. O dilema diário que define a mídia moderna. Isso. A gente atravessou a compreensão sobre como a matemática dos algoritmos virou esse modelo de negócios de cabeça para baixo, né? Forçando a imprensa a imitar a agressividade das redes sociais. E nós terminamos nessa necessidade urgente de abandonar o papel de espelho da indignação para tentar construir janelas transparentes para o cidadão comum, usando até AIs como comunicatite para fortalecer a utilidade pública. Foi um panorama super abrangente. Mostra que esse colapso não é um acaso, mas um sistema operando perfeitamente dentro das regras ruins atuais. E que a solução exige uma reinvenção do próprio propósito da comunicação. É isso. A mensagem prática e imediata que emerge de tudo isso, para o dia a dia de quem acompanha a gente e busca se informar, é fazer um exercício tático. Da próxima vez que uma manchete surgir na tela do seu aparelho e provocar imediatamente um pico absurdo de indignação, de pânico ou de euforia cega, o primeiro e mais importante passo é respirar fundo. Pausar e pensar. Fazer uma pausa consciente e questionar ativamente. Isso que acabou de chegar foi construído para ajudar na minha compreensão genuína dos fatos? Ou é o algoritmo agindo de novo, tentando me arrastar para dentro daquele ringue escuro de vale tudo? E recusar esse fast food informacional antes de dar a primeira mordida é um movimento inaugural para recuperar o controle da sua atenção. Perfeito. O controle final sobre o botão de clique ainda pertence a quem está segurando o aparelho. E olha, mergulhando no futuro dessa batalha e pensando bem nessa mecânica de controle, a gente falou de modo fascinante sobre essas redações inovadoras usando IA como aliada. Sim, limpando os dados brutos. Mas existe uma provocação inédita a ser feita a partir de tudo que a gente discutiu aqui hoje, que eu queria deixar para quem está ouvindo a gente refletir. Opa, manda! Pensando bem, se os algoritmos de recomendação das grandes redes sociais são os atuais grandes responsáveis por empurrar a gente ladeira abaixo, direto para aquele conteúdo emocionalmente raso e agressivo, qual seria a reação inevitável a isso tudo? Se grandes corporações usam inteligência artificial para gerar engajamento tóxico, e aí os veículos de comunicação, tipo o que o Killing propõe, usam inteligência artificial para tentar limpar os dados. Aonde isso vai parar, né? Exato. Quanto tempo falta até que as pessoas comuns, na casa delas, possuam seus próprios agentes de inteligência artificial atuando como escudos de defesa definitivos? Imagine tipo um futuro não muito distante, onde a sua IA pessoal, instalada ali no seu aparelho, seja capaz de interceptar aquela manchete raivosa e manipuladora em milissegundos, antes mesmo dela aparecer na sua tela. Um filtro protetor pessoal. Um escudo mental. E aí, automaticamente, essa sua tecnologia particular filtra o ruído agressivo, extrai só os dados concretos lá de dentro e traduz tudo de volta para aquela cobertura fria que a gente falou no começo, entregando para a pessoa só um resumo analítico, técnico e totalmente isento de manipulação emocional. Isso protegeria completamente a cognição de quem está lendo. Tudo automático. Será que a verdadeira batalha final pela verdade, no fim das contas, não vai ser travada entre veículos de mídia e o público, mas sim entre o algoritmo bilionário lá da plataforma, que tenta te empurrar manchete sensacionalista,
e o seu algoritmo de defesa pessoal operando a favor da sua saúde mental. Fica essa reflexão para o futuro da nossa relação com a informação.